Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo! Maravilha, maravilha. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Galera presente aí, ó. Sofia Manoeli, Manu, Alê Santal, Ivonete Marinho, Fábio Chaves, Letícia Monteiro, Gisele Álvares, Brenda, Who's That? Olha só, a galera toda. Maria Fernanda, Brena, Maxwell Araújo, Emilizinha Abobrinha, Bruno Vicente, galera toda presente aí, tem o Raik, maravilha. Fábio Chaves, grande vascaíno, Fábio Chaves está presente também. Pessoal todo na área aí. Bom, hoje a gente teve uma troca, você deve estar percebendo, né? O Rodrigo vai dar aula depois, tá? Então o Rodrigo vai dar aula às 7h30 e eu vou dar aula às 6h30. O Rodrigo teve um probleminha aí com o trânsito, vai explicar para vocês aí melhor. Aí estava indo para casa para poder dar aula, acabou se enrolando com o trânsito, porque aqui no Rio de Janeiro, quando chove, o trânsito fica 10 vezes pior. Então, realmente, é um problema que a gente enfrenta. Como eu já estava em casa desde cedo, né? Então, a gente fez essa troca. Tá legal? Bom, hoje a gente vai falar sobre termodinâmica, né? Que não é um assunto dos mais cobrados, não, tá? Mas eventualmente cai. Por exemplo, né, ano passado caiu uma questão sobre termodinâmica, tá? Então a termodinâmica, ela basicamente vai estudar uma transformação. Na verdade, ela estuda muitas coisas, mas uma das coisas bem legais que a gente vai estudar na termodinâmica é justamente uma transformação que ocorre de energia, né? Que, por exemplo, proporcionou a primeira revolução industrial, que foi quando o homem conseguiu transformar o calor em movimento, né? A energia térmica, na verdade, em energia mecânica. Então a termodinâmica, entre outras coisas, aqui no ensino médio a gente trabalha muito com isso, né? Com a análise das máquinas térmicas, né? Como é que funcionam as máquinas térmicas, como, por exemplo, a Revolução Industrial pôde ocorrer, o lado técnico por trás da Revolução Industrial, né? Que você estuda lá na história, você vai estudar lá, né, na história, que a Inglaterra foi pioneira, né? Que, ela foi durante muito tempo aí, né? Usou carvão e algumas máquinas foram utilizadas e tal, tal, tal. E aqui na física a gente vai ver a parte técnica, né? Por trás disso, tá? Então, basicamente, olha só, a gente tem, por exemplo, a gente tem aqui uma máquina, né? Imagina um cilindro. Vou mostrar para vocês mais ou menos aqui o que seria uma máquina térmica, né? Imagina que eu tenho um cilindro aqui, ó, tá? Imagina que um cilindro aqui tem uma tampa nesse cilindro aqui, tá? É difícil desenhar nessa mesa aqui, mas acho que deu para entender qual é a ideia, né?
Tipo isso aqui, ó, tá? Aí, aqui dentro tem um gás. Precisa limpar o seu nome? A GoBravo está pronta para ajudar você. Conte para nós como está a sua situação financeira, que vamos desenhar um plano financeiro personalizado de acordo com a sua realidade. Com parcelas que cabem no seu bolso, acompanhamos você do começo ao fim das dívidas. A GoBravo tem anos de experiência e já ajudou milhares de pessoas pelo mundo. Limpe seu nome com a GoBravo, com você até o fim das dívidas. Seu celular agora faz isso e você nem sabia dessa nova função. Existe uma forma de transformar seu celular numa maquininha de cartão que recebe tanto no crédito como no débito de forma segura. É só ir na sua loja de aplicativos e procurar por Infinity Pay. Só fazer o cadastro gratuito que só leva 1 minuto. E pode usar CPF e CNPJ. Cadastro feito, clique em Tap to Pay ou em vender com Infinity Tap. Então é só digitar o valor que você quer receber, pode escolher débito ou crédito, até mesmo parcelar em até 12 vezes e receber na hora. Então é só clicar em Tap to Pay, aproximar o cartão do celular e pronto, fez a sua venda. Não precisa mais ter uma maquininha, é só usar o seu celular, pode ser Android ou iOS, ele só precisa ter NFC. Baixa o app para transformar o seu celular numa maquininha também. Te levanta, né? Ela faz a roda girar. Só que aqui em cima vai ter uma saída, ó, né? Aqui tem um que a gente chama de ladrão, né? Então o gás entra por aqui, ele é aquecido, empurra a tampa, e aí, quando a tampa passa por esse nível, o gás escapa. E aí, olha só, a roda ela já fez uma volta, porque aquela haste ali sobe, faz a roda girar, e depois, quando o gás escapa, a tampa cai, né? E quando a tampa cai, ele dá uma volta completa. Aí entra gás de novo. Aí o gás empurra a tampa, né? Aí quando ele escapar, essa roda já deu uma volta de novo, a tampa cai e aí completa essa volta. De maneira que essa haste fica subindo e descendo e a roda girando, né? E entra gás, sai gás, entra gás, sai gás. Veja o que você está fazendo aqui. Você está gastando energia térmica, né? Porque você está fornecendo calor para o gás, né? E você está gerando o quê? Você está gerando movimento, você tá realizando trabalho, certo? Então, basicamente, você tem você está fornecendo energia e obtendo energia. Isso aqui, cara, resulta para gente numa primeira lei que a gente chama de primeira lei da termodinâmica, que eu vou botar aqui, tem um próximo slide já tem isso, mas basicamente a primeira lei da termodinâmica é essa aqui, ó. Eu vou dar calor, né? Esse cara aqui, esse aqui é o calor, então eu vou fornecer calor para o gás, né? Eu vou fornecer calor, ou seja, eu vou fornecer energia. Tá? Uma parte desse calor o gás vai usar para empurrar a tampa, uma parte dessa energia. Porque pensa só, quando você dá energia para a molécula está muito agitada, ela bate na tampa. Quando ela bate na tampa, ela automaticamente perde essa agitação, um pouco da agitação. Porque ela faz a tampa se mover, então, consequentemente, as moléculas ficam menos agitadas. Né? Ou seja, ela está transferindo parte da energia de movimento dela para a tampa. A gente pode dizer que parte dessa energia térmica está virando energia mecânica. Ou seja, você está realizando trabalho, né? Trabalho é isso, cara. Trabalho é uma energia que, por exemplo, provocou movimento, né? Trabalho é a energia que você gasta ali para mover alguma coisa, certo? Só que vai sobrar alguma coisa, né? Vai ter uma parte da energia que você não vai conseguir realizar o trabalho. Então, você, por exemplo, se você não usar toda a energia, o que vai acontecer? Essa energia que você não usou,
o gás vai ficar quente. Quando o gás sai daqui, ó, ele vai sair quente. Ele entrou frio, você esquenta ele empurra a tampa. Claro, ele vai perder um pouco dessa energia térmica depois que ele empurrou a tampa, mas quando ele sair, ele não vai sair tão frio quanto ele entrou, né? Ele vai sair mais quente. Por quê? Porque uma parte da energia vai ficar guardada para ele, né? A gente vai chamar isso de variação da energia interna. Cara, eu tenho que falar com meu filho aqui para ele fazer silêncio, porque eu acho que ele não sabe que a minha aula começou mais cedo hoje. Ó, olha ele gritando. Não sei se vocês estão ouvindo aí, meu filho. Tá ouvindo no fundo? Pera aí. Filho! Antônio! Tá fazendo barulho, cara. Tá gritando. Papai tá dando aula. Tá todo mundo te ouvindo aqui no YouTube, cara. Para de gritar. Ah, esporrinho de leve, né? Esporrinho de leve. Quem nunca, né? Tomou um esporrinho de leve, né? Suave, suave, né? Foi suave. Não foi nem nada demais. Mas se ele continuar, eu já venho, já como. Já cuspir no marimbondo. Bom, então beleza. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Se liga, isso aqui, cara, isso aqui é dado em Joule, né? Ó, isso aqui também é dado em Joule. Tudo é energia, né? A Lidiane, não dá bronca não. Não, não foi uma bronca, Lidiane. Foi uma ideia, né? Foi só uma ideia. O primeiro papo é só uma ideia. É sempre, eu só dou uma ideia. Qual é? Pô, tô dando aula aqui, beleza? Pode ser? Pronto. Aí o segundo já é a bronca, entendeu? Mas foi só ideia. Esporrinho de leve o negócio. Então tá. Isso aqui, cara, é a primeira lei da termodinâmica. O que é isso? Eu dou uma quantidade de calor, uma parte do calor eu gasto para realizar trabalho e uma parte eu armazeno. Quer ver um exemplo clássico? A gente pode usar aí a primeira lei da termodinâmica. Quer ver? Vou baixar aqui para a gente ver. Olha lá. Tá aí a primeira lei da termodinâmica. Vou te explicar exatamente o que significa esse esquema aí. Mas olha só, a gente pode usar a primeira lei da termodinâmica para, por exemplo, representar, sei lá, o nosso dia a dia aí com a alimentação. Né? Pensa que o calor é a energia que está entrando. Né? O calor entrando é a energia que o sistema ganha. Né? Então, quando ele recebe calor, a gente vai chamar esse calor de calor positivo. Então, o gás recebe calor, está ganhando energia. É tipo o quê? É tipo você comendo um Big Mac. Né? Você está lá comendo alguma coisa. Você se alimentou, então você ingeriu o quê? Calorias. Você ingeriu energia. Certo? Só que ao longo do dia você gasta essa energia, porque você sobe uma escada, você se levanta, você se abaixa, você está trabalhando, né? Então você sobe o degrau do ônibus, você, enfim, você trabalha, né? No seu trabalho lá, você vai à academia, corre, empurra lá os pesos, enfim. Então você está gastando energia, você está realizando o trabalho, né? O que é o trabalho? O trabalho é uma energia que está saindo, que você está gastando. Certo? Se sobrar alguma coisa, imagina que você, sei lá, pô, ingeriu 1.000 calorias, né? Mas só gastou 500. Então você gastou 500. O trabalho que você gastou é positivo. Você gastou uma energia mais 500. Só que na primeira lei da termodinâmica, a fórmula é calor recebido aqui, ó, que é mais 1.000, menos o trabalho gasto, que é mais 500. Isso vai dar 500. Ou seja, sobrou 500. Então você comeu pra caramba, ingeriu 1.000 calorias, mas só gastou 500. E as outras 500 vão acontecer o quê? A energia se conserva, então o teu corpo vai armazenar. E aí você engorda. No caso do gás, ele não vai engordar. O gás ele vai ficar quente, porque a energia interna ela está associada à temperatura. Olha aqui, ó. Olha essa tabela. Essa tabela aqui é muito importante. Tabela da primeira lei da termodinâmica aqui, ó. Variação da energia interna, o ΔU. O ΔU depende de quem? ΔU
ele está intimamente ligado à variação de temperatura. Então, se a temperatura aumenta, significa que a energia interna aumentou. Se a energia interna diminuiu, aqui, ó, menor que zero, lembra? Menor que zero significa que ela é negativa. Maior que zero significa que ela é positiva. Se ΔU é menor que zero, ou seja, se você perdeu energia interna, então o gás esfriou. Tá? E quando a energia interna não varia? Imagina que todo o calor que você ganhou, né, que você conseguiu receber, todo esse calor você realizou trabalho. Então, a energia interna não variou. Né? Você não engordou nem emagreceu. Então, a temperatura também não variou. O nome dessa transformação a gente vai chamar de isotérmica. Isotérmica é a transformação em que a temperatura é constante. Tá? Mesma coisa o calor. Ó. Se o calor foi recebido pelo gás, na hora que você jogar na fórmula ali, você vai botar ele como um calor positivo. Se o calor for cedido pelo gás, você vai chamar isso de calor negativo. O calor foi perdido. Agora, se não houve troca de calor, aí a gente vai dizer que essa transformação foi adiabática. O que é transformação adiabática? É quando não há troca de calor. Veja bem, quando não há troca de calor, não significa que o gás vai ficar com a mesma temperatura. Porque se não há troca de calor, a variação da energia interna varia. Quer dizer, a energia interna varia. Quem define a temperatura é a energia interna. Tá? Calma que eu vou fazer um exemplo para a gente entender. Questão do trabalho. Se o trabalho foi realizado pelo gás, né, se o gás ele se expande, o trabalho é positivo, porque quando o gás expande, é ele que empurra a tampa, né? Então, se o volume aumentou, né, se a variação do volume é positiva, o trabalho é positivo. O gás realizou o trabalho. Agora, se alguém realiza trabalho sobre o gás, imagina que alguém empurrou a tampa ali. Se alguém realiza trabalho sobre o gás, aí esse gás, esse trabalho é negativo. Significa que o volume diminuiu, a variação do volume é negativa. Eu vou te explicar isso. E o que é o caso em que o trabalho é zero? Se o trabalho é zero, significa que o volume não variou, o volume do gás. O volume não variou. Se o volume não variou, né, significa que aquela tampa não subiu e nem desceu, pô. O gás está ocupando o mesmo volume, né? Então, naturalmente, se a tampa não se moveu, não teve ninguém realizando o trabalho. O trabalho é zero. A gente vai chamar essa transformação de isovolumétrica. Isso também pode ser conhecida como isocórica. Tá? Isocórica também é um nome usado para representar essa transformação aqui. E veja que ambos as grandezas, né, são energias, então todas elas são em Joule. Certo? Então vamos lá, quer ver? Deixa eu fazer um exemplo para você. Imagina aqui essa situação do cilindro, né? Olha lá. Aí imagine que você pegou um gás. Olha só. Você pegou o gás e fez ele sofrer uma transformação adiabática. Então, olha só, numa transformação adiabática, ó, numa transformação adiabática, o que a gente sabe na transformação adiabática? Que a troca de calor é zero, não há troca de calor. Isso aqui aparece pra caramba, cara. Isso aqui é o principal que o Enem cobra. Então, numa transformação adiabática, né, não há troca de calor. Então, imagine que um gás, por exemplo, ele se expandiu, tá? Ele sofreu aí uma expansão, o volume dele aumentou e o trabalho realizado por ele, trabalho que pode ser tanto W
quanto essa letra aqui, ó, que é o tal. Tanto faz, tá? Ambos representam trabalho. Mas o trabalho, ele foi... O gás realizou trabalho, ele se expandiu. Ó, ele se expande e ele realiza um trabalho de 300 joules. Tá? Então, quando ele se expande e é ele que realiza o trabalho, esse trabalho é positivo. Ele se expandiu. Está escrito naquela tabela lá. Uma transformação diabática. A pergunta é: o gás esfriou? O que aconteceu com a temperatura do gás? Esfriou, esquentou ou ficou constante? Ó, ou ficou com a temperatura constante. Tá? E aí? O que aconteceu? Cara, esse tipo de problema aqui, a Suelen falou que esfriou. Alain Almeida, bora mais, João. Então, esse tipo de problema aqui é um clássico em que a galera vai falar que a temperatura fica constante. Por quê? Porque como não há troca de calor, né? O cara pensa, pô, você não trocou calor, então ele não esquentou e nem esfriou. Automaticamente a gente faz essa associação. Mas lembra que o calor é a energia que você está dando para o gás, ou o gás está perdendo. O que vai definir a temperatura do gás é a energia interna dele. Porque quanto maior a energia interna, mais agitadas estão as moléculas, então maior a temperatura. Quanto menor a energia interna, menos agitadas estão as moléculas, menor a temperatura. Então a temperatura está associada à energia interna. Então aqui, se você fosse usar a primeira lei da termodinâmica aqui, ó, delta U é igual a Q menos trabalho, como é que ficaria isso? Para eu saber o que aconteceu com a temperatura do gás, eu preciso saber o que aconteceu com o ΔU. O ΔU é que está ligado na temperatura. ΔU é energia interna. E temperatura é a medida dessa agitação. Então, uma coisa é diretamente proporcional à outra. Ora, o calor é zero, porque é adiabático. Certo? Só que aqui eu tenho menos, na fórmula eu tenho menos, e o trabalho. Como o trabalho, né, o gás se expandiu, ele realizou um trabalho. O trabalho é positivo. É mais 300. Então, o ΔU vai ser o quê? Menos 300. Pô, se o ΔU é menos 300, significa que ele perdeu 300 joules de energia interna. Ou seja, as moléculas do gás, ó, ficaram mais devagar, ficaram menos agitadas. Portanto, esse gás, ele esfriou. Tá? Isso aqui, cara, é um clássico, é uma transformação clássica que a gente chama, que ela é uma expansão adiabática. Olha lá, o gás se expande adiabaticamente. Essa expansão adiabática pode acontecer, por exemplo, quando o gás se expande muito rapidamente. Porque se o gás se expande muito rapidamente, não há nem tempo de trocar calor. Aí a gente considera que foi uma expansão adiabática. E aí o gás esfria. Exemplo disso, o aerosol, né, o desodorante aerosol, quando você joga no sovaquinho e ele gela o seu sovaquinho, o gás ele está se expandindo, porque ele está saindo dentro daquela lata, e ele se expande tão rapidamente que ele não troca calor. Não dá tempo de trocar calor. Então, nessa expansão, ele gasta energia. Né?
Alguém não entendeu, o Harper não entendeu. Replay, por favor. Pois não, Harper? Então, o gás, ele realizou trabalho, ele se expandiu. Imagina aquele exemplo que eu dei lá do cilindro. O gás teve que empurrar a tampa. Se o gás empurrou a tampa, o gás gastou energia para isso. E como é uma expansão adiabática, ninguém deu calor para ele, né? O gás não recebeu calor, né? O gás não recebeu calor, mas ele gastou energia. Então é tipo você fazer um aeróbico em jejum, né? O calor é como se fosse a comida que você ganhou. O trabalho é a energia que você gasta na academia. Pô, se você faz um aeróbico em jejum, olha lá, quanto é que vai ser a tua energia interna? A tua energia interna tá aqui, ó. Tua barriguinha, né? As gordurinhas. Qual vai ser a tua variação de energia interna? Negativa, porque você não comeu nada e foi para academia. É isso. O gás não comeu nada e foi para academia, empurrou a tampa. Então ele gasta energia interna. No seu caso, você ia emagrecer, que você teria um déficit calórico. No caso do gás, ele esfria. Certo? Agora imagine um outro caso. Imagine uma compressão adiabática. Ó, o que é uma compressão adiabática? Aí, ó, na compressão adiabática, o gás ele não está se expandindo, né? Na compressão adiabática, alguém realiza trabalho sobre o gás. Então, quando o trabalho é sobre o gás, não foi o gás que empurrou a tampa, tá? O trabalho é sobre o gás. Alguém fez no gás. Vou te dar um exemplo. Eu, eu chego lá, por exemplo, e empurro a tampa. Se eu chegar lá e empurrar a tampa, eu estou comprimindo o gás, não é? Quem gastou essa energia? Foi o gás? Não, o gás estava lá dentro do cilindro, aí eu vou lá e empurro a tampa. Na verdade, quem está malhando aí nessa história aí sou eu que estou gastando energia. Então eu estou gastando energia e estou empurrando a tampa. Então quem está realizando o trabalho sou eu é que estou gastando essa energia. E a gente sabe que a energia ela não pode sumir. Se alguém gastou energia, alguém ganhou. Então quando eu empurro a tampa, eu estou gastando energia. E quem está recebendo essa energia? O gás, porque o gás se comprimiu ali. Ele ganhou essa energia. Então, quando o trabalho é sobre o gás, o que vai acontecer? A gente vai dizer que esse trabalho ele é negativo. Então, imagine que o Arthur foi lá e realizou um trabalho de 500 joules sobre o gás. Como foi sobre o gás, a gente vai botar aqui, ó, menos 500. Ó, menos 500 joules. Que o trabalho é sobre o gás. O que vai acontecer? Mesma pergunta. O que vai acontecer? O gás vai esquentar, vai esfriar? O que vai acontecer? Bom, vamos olhar para a primeira lei da termodinâmica. Delta U é igual a Q menos o trabalho. É adiabática, uma compressão adiabática. Quando é adiabática, não há troca de calor. O que vai acontecer com o delta U? Delta U é que vai determinar o que vai acontecer com a temperatura. A fórmula é menos, né? Zero menos, né? O zero então não muda nada, menos o trabalho. Só que o trabalho, quando é realizado sobre o gás, é menos também. Ó. Então, quanto é que vai dar esse trabalho aí? Essa energia interna? Essa energia interna vai dar mais 500. Opa, a energia interna aumentou. Caramba, então as moléculas ficaram mais agitadas. Então a temperatura do gás aumenta. Ou seja, no caso de uma compressão adiabática, o gás esquenta.
Sim, porque não foi o gás que gastou a energia, entende? Não foi o gás que empurrou a tampa. Se ele empurrasse a tampa, ele gastaria essa energia. Não foi o gás que empurrou a tampa, né? Quem empurrou a tampa fui eu. Então eu é que gastei energia. Eu acabei dando essa energia para o gás. Quando é o gás que empurra a tampa, quando é ele que se expande, ele consome a energia dele. Aí ele esfria. Quando é alguém que empurra o gás, é esse alguém que está gastando energia. Então o gás ganha. Então ele esquenta. Show de bola? Cara, isso aqui é importante pra caramba. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui numa questão. Vou pular aqui. Isso aqui é a segunda lei da termodinâmica. Daqui a pouco eu volto. Deixa eu falar de uma questão aqui, ó. Olha essa primeira questão. Pode ser essa primeira mesmo. Ó. Tanto a conservação de materiais biológicos como o resfriamento de certos fotodetectores exigem baixas temperaturas, que não são facilmente atingidas por refrigeradores. Uma prática comum para atingi-las é o uso do nitrogênio líquido, obtido pela expansão adiabática do gás nitrogênio. Opa! Quando é uma expansão adiabática, o gás esfria, porque ele realiza trabalho, que ele se expande, né? Mas é adiabática, ele não ganhou energia nenhuma. Ele não ganhou calor de ninguém, ele só empurrou a tampa. Então, lembra, expansão adiabática. O gás está empurrando lá o supino e não comeu nada. Lembra? Faz essa analogia, né? Uma transformação adiabática é quando o gás não come nada, o gás está em jejum. Então ele não ingeriu nenhuma energia ali. Na expansão ele empurra a tampa. Então ele fez o supino dele em jejum. Pô. O que vai acontecer? Ele vai emagrecer, ele vai esfriar. E ele fala isso aqui, né? Tá? Ó, obtido pela expansão adiabática do gás, contido em um recipiente acoplado a um êmbolo, que resulta no resfriamento em temperaturas que chegam até o seu ponto de liquefação, que é menos 196 graus Celsius. A figura exibe o esboço de curvas de pressão em função do volume ocupado por uma quantidade de gás para os processos isotérmico e adiabático. Isotérmico, ó, ΔU é zero. Né? Porque variação de temperatura é zero, a energia interna não mudou. A adiabática, troca de calor é zero. Tá. As diferenças entre esses processos podem ser identificadas com a base na primeira lei da termodinâmica, que associa a variação da energia interna à diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado. Então vamos lá, número 1. Olha aí. A expansão adiabática viabiliza o resfriamento do nitrogênio. Por quê? Por que o gás esfria numa expansão adiabática? É isso que ele está perguntando. Por que o gás esfria numa expansão adiabática? Letra A. A entrada de calor... Não vou nem continuar lendo. Tem entrada de calor na expansão adiabática? É adiabática, cara. Lembra, o gás está em jejum. Não vai entrar comida. Calor é a comida dele. Não vai entrar comida. Tá errado. A saída de calor... Não, cara. A adiabática não tem troca de calor. Não entra e nem sai. Então tá errado. A variação da energia interna é nula. Não. Se o gás esfria, a variação da energia interna é negativa. Né? Foi o que a gente viu no exemplo ali. A variação da energia interna é negativa, ele perde energia, por isso que as moléculas ficam menos agitadas e ele esfria. A variação da energia interna na isotérmica. Aqui é isotérmica. Só que ele está falando da adiabática. Então a letra C não. Letra D. A variação da energia interna é nula. Errado também. Só pode ser a letra E. Cara, veja que eu só excluí. Só fui excluindo.
Letra E, o trabalho é associado diretamente à variação da energia interna e não há troca de calor entre o gás e o ambiente. Perfeito, olha lá. Porque se você olhar para a primeira lei da termodinâmica, ó, o calor, né? Não há troca de calor, o calor é zero. E aí, no final das contas, ó, a variação da energia interna vai ficar diretamente associada ao trabalho. Você quer saber como que eu recuperei a cor do meu cabelo de maneira natural? Parou de cair, conseguimos ajustar toda a parte de caspa e o cabelo ficou assim, ó, grande, brilhoso, volumoso, bonito. Sabe como que eu fiz isso? Usando óleos essenciais, somente óleos essenciais. Você quer saber como fazer isso? Esse kit aqui, que é o Guia de Sobrevivência com Óleos Essenciais, ele vem assim, ó, com o meu livro, vem com os 10 principais óleos para você usar no seu dia a dia, mais o óleo de semente de uva e com tudo que você precisa saber sobre óleos essenciais, porque você ainda ganha o meu curso de óleos essenciais gratuitamente. Você quer saber mais como ter acesso a esse kit? Clica aqui no botão Saiba Mais que eu mando para você. Foi? Voltou? Pô, mano, é o meu Zoom aqui fechou do nada. Entendi. Mas estamos de volta, hein? Estamos de volta. Agora, o diretor é bom nesse joguinho do dinossauro, né, diretor? Ele não erra uma, cara. O dinossaurozinho pula todas, né? Imagina quando eu. Sou craque nesse jogo. Cara, imagina o recorde dele, né, cara? O recorde deve ser alto, hein, cara? Que ele não pega um cacto. Ó, galera, isso aqui é a segunda lei da termodinâmica. Aquela que eu te mostrei agora foi a primeira lei, né? Agora eu vou falar da segunda lei. Que é basicamente isso aqui, ó. A segunda lei da termodinâmica, ela vai dizer pra gente que uma máquina jamais atinge o rendimento de 100%. Esse aqui é o enunciado de Kelvin. Esse aqui é o que cai pra caramba, ó. É impossível uma máquina térmica operando em ciclos transformar o calor integralmente em trabalho. Esse é o enunciado de Kelvin. Ou seja, toda máquina, o rendimento de toda máquina é menor que 100%. É impossível você aproveitar todo o calor em trabalho. Então, aquele calor que a gente tem ali na nossa formulazinha da primeira lei, aquele calor já é o calor que a máquina recebeu e que uma parte foi rejeitada. E aí essa diferença de calor ali que sobra, esse é o calor da primeira lei da termodinâmica. Porque você não consegue aproveitar todo o calor. É impossível, cara. E assim, não é um problema de engenharia, não é um problema que tem atrito, não, é um problema, é uma lei física. É impossível você ter um rendimento de 100%. Essa é a segunda lei da termodinâmica. Inclusive, é uma lei que você pode levar para a sua vida aí, ó. Para você que às vezes fica se cobrando demais, né? Tem matéria atrasada, poxa, não fiz aquela lista de exercícios, poxa, era para eu ter estudado ontem, não estudei, fiquei de bobeira. Cara, é normal isso. Todo mundo vai passar por isso. Todo mundo vai ter um dia que vai acordar mal, não vai conseguir fazer uma lista de exercícios, não vai assistir uma aula, né? É normal, cara. Por quê? Nada tem rendimento de 100%. Nada, isso é uma lei da física. É impossível você ter um rendimento de 100%, tá? A gente está falando aqui de máquinas térmicas, olha só. Eu poderia no final dessa aula falar, essa aula não foi isso que eu acabei de dizer, né? Não foi sobre máquinas térmicas. Sabe qual é esse?
Sempre tem uns recadinhos assim, uns recadinhos de autoajuda, né? Cara, isso que eu acabei de dizer não foi sobre máquinas térmicas. Mas é verdade. E esse enunciado aqui de Kelvin, né? Ele está em comum acordo com esse outro enunciado aqui, ó, tá? Que é o enunciado de Clausius, que diz que o calor ele flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Claro, isso aqui é óbvio para você, né? O calor ele flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Se eu botar um café quente aqui, ó, ele vai esfriar. Se eu colocar um refrigerante gelado, ele vai esquentar. Porque sempre o corpo que tem maior temperatura é que vai dar calor. Certo? Esses dois enunciados é o que aparece no Enem, cara. Por incrível que pareça. São questões quase que interpretativas, mas você precisa saber disso aqui. Qual é o esquema de uma máquina térmica? Está aqui. Ó. Toda máquina térmica tem uma fonte quente. Por exemplo, o automóvel. O automóvel é uma máquina térmica. Então, o motor dele seria a minha fonte quente. Dentro do motor ali. Né? Parte dessa energia térmica lá, a fonte quente, ela vai fornecer calor. Vai fornecer energia. Parte dessa energia, o motor vai usar, né, o gás se expande, empurra lá os pistões, igual aquele exemplo simples que eu te mostrei. Então, parte dessa energia vai virar trabalho. Essa aqui é a minha energia útil. A energia que eu usei aqui. Só que parte da energia vai ser rejeitada para a fonte fria. Parte da energia você não vai aproveitar. Certo? O rendimento dessa máquina, você pode fazer como sendo trabalho sobre o calor da fonte quente. Cara, isso não vai cair no Enem, não, tá? Estou escrevendo, mas assim, nunca caiu para você calcular. Mas é importante você entender que, óbvio, o rendimento de qualquer coisa é a razão entre o que você aproveita do total. Então a fonte quente ela fornece uma quantidade de energia. Uma quantidade de energia você vai aproveitar, uma outra você vai jogar fora. E veja os enunciados. Ó. O enunciado de Clausius ele diz que o calor ele flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso significa que o calor ele só sai daqui porque ele quer chegar aqui. No meio do caminho você faz ele realizar trabalho, mas o calor ele só sai da fonte quente porque ele quer chegar na fonte fria. Isso foi o enunciado de Clausius. E olha só que curioso. É o mesmo enunciado de Kelvin, só que com outras palavras. O que o Kelvin disse é que não dá para todo o calor virar trabalho. Uma parte do calor vai ter que chegar aqui. Entende? Os dois enunciados, eles praticamente estão dizendo a mesma coisa, né? O Clausius está dizendo que o calor só sai da fonte quente porque quer chegar na fonte fria. E o Kelvin disse que uma parte do calor que sai da fonte quente, obrigatoriamente, tem que chegar na fonte fria. Certo? Isso significa dizer, resumindo tudo isso, que uma máquina térmica jamais tem um rendimento de 100%. Aí teve um cara, olha só, teve um cara, um tal de Carnot, que ele pensou num ciclo perfeito, o ciclo que poderia ter o maior rendimento possível. Então ele pensou nesse ciclo que é uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica, uma compressão adiabática. Tá? Mas nem o ciclo de Carnot conseguiu atingir um rendimento de 100%. Então o que você precisa saber desse ciclo? É isso. Ó, 100%. O rendimento de Carnot é menor. A máquina de Carnot tem um rendimento menor que 100%. Só que a máquina de Carnot é como se fosse uma máquina teórica, uma máquina perfeita, mas nem ela teve um rendimento de 100%. O Carnot ele não fabricou essa máquina, ele pensou nessa máquina na teoria. Qual seria a máquina que teria a menor dissipação possível? Ele pensou nessa máquina, na teoria, escreveu teoricamente ali qual seria a máquina, sem infringir nenhuma lei física, e ele pensou, será que nem essa máquina tem um rendimento de 100%? E ele comprovou a segunda lei da termodinâmica, nem essa máquina. Mas essa máquina teórica, ela seria uma máquina que teria o maior rendimento em comparação a qualquer outra máquina real.
certo? Então, o rendimento de Carnot, da máquina de Carnot, ele é maior do que o rendimento de qualquer outra máquina real. Mas nem o rendimento de Carnot tem um rendimento de 100%. Perfeito? Cadê? Deixa eu ver. A Milena perguntou assim, ó. Por isso que quando a gente liga o ar-condicionado do carro no quente, a gente fala que não esquenta se a gente abre o vidro do carro? Milena, por isso que, não entendi. Se você liga o ar-condicionado, tipo o aquecedor do carro, né? Se você abrir o vidro do carro, ele não vai esquentar lá dentro. Não vai esquentar pelo seguinte. Acho que é o enunciado de Clausius que você quer dizer, né? É o enunciado de Clausius, porque o que tem maior temperatura vai perder calor, né? Para quem tem menor temperatura. Então, se o lado de fora está frio, né? Você liga o aquecedor do carro, mas abre a janela, o ar quente ele vai perder calor para o ar frio lá de fora, né? Então o ar quente vai acabar esfriando. A mesma coisa o contrário, né, Milena? Se você liga o ar-condicionado no gelado, tá calor, você liga no gelado e abre a porta, você vai ter calor vindo lá de fora aqui para dentro, porque lá fora o ar está mais quente, né? E esse calor ele vai ficar sendo trocado aí até que atinja um equilíbrio térmico, né? Então, sim, o enunciado de Clausius, ele basicamente ele comenta aí sobre algo que a gente conhece, né? Que é essa troca de calor espontânea de quem tem maior temperatura para quem tem menor temperatura. Certo? Show de bola? E aí, ó, rapidinho, eu queria só mostrar uma questão aqui para vocês, mais uma, só para acabar. Essa aqui não, essa aqui também não. Essa aqui, ó, da segunda lei da termodinâmica, ó. Olha lá. Aumentar a eficiência na queima de combustível dos motores, a combustão, e reduzir suas emissões de poluentes são a meta de qualquer fabricante de motores. E é também o foco de uma pesquisa brasileira que envolve experimentos com plasma, o quarto estado da matéria, e que está presente no processo de ignição. A interação da faísca emitida pela vela de ignição com as moléculas de combustível gera o plasma, que provoca a explosão liberadora de energia, que por sua vez faz o motor funcionar. No entanto, olha agora, a busca da eficiência referenciada no texto apresenta um fator limitante. Cara, o que limita a eficiência de um motor? Assim, por que o motor, por exemplo, não pode ser o mais eficiente possível? O que é o máximo de eficiência? 100%. O que limita essa eficiência não ser de 100%? São os atritos? É o tipo de combustível? É o tipo de ciclo? Não, porque o Carnot ele pegou justamente uma máquina térmica teórica. É o tipo de combustível? É o tipo de ciclo? Não, porque o Carnot ele pegou justamente uma máquina térmica teórica, uma máquina perfeita, e ele falou, cara, vamos tentar pensar aqui numa máquina que pudesse ter o melhor rendimento possível, independente de atrito, vamos desconsiderar atrito, vamos desconsiderar tudo. Vamos pensar aqui vamos pensar numa transformação adiabática que não há troca de calor nenhuma, né? Vamos isolamento perfeito, vamos pensar em tudo muito perfeito, tudo que não infringe as leis da física, né? Mas que a gente não conseguiria construir por um problema de engenharia, mas que não infringe as leis da física. Vamos pensar nessa máquina. Nem essa máquina teve um rendimento de 100%. Então, o que limita, o fator limitante da eficiência de um motor, de uma máquina, não é, por exemplo, letra A, o tipo de combustível, não é a letra B, não é a letra C, o funcionamento cíclico do motor, se não fosse assim seria, não é a letra D, as forças de atrito, não é a letra E, a temperatura que eles trabalham, não, o Carnot ele já pensou
em todos os esquemas ali e pensou num ciclo perfeito, um ciclo teórico que teria o melhor rendimento. E o problema não é o atrito, não é o tipo de ciclo, não é o combustível, não é a temperatura, nada disso. O problema é o quê? É um princípio da termodinâmica, que independente de tudo isso que eu falei, independente disso, a termodinâmica, uma lei da termodinâmica diz que uma máquina térmica nunca atinge o rendimento ideal. Esse ideal, ele foi um pouco leviano aqui, né? Esse ideal está representando aí um 100%. Né? Ficou implícito isso aí. Mas o gabarito é letra B. Qual é o fator limitante dos rendimentos de uma máquina térmica? A segunda lei da termodinâmica, que diz que independente do ciclo, independente do combustível, independente de qualquer coisa, nunca vai ter um rendimento de 100%. Show de bola? A Milena falou, o enunciado de Kelvin fala isso, que nada é 100%. Perfeito. Então é isso. Diretor, fechamos? Maravilha? Obrigado aí, gente. Obrigado aí pela participação. Olha lá, a Milena acertou. Maravilha, Milena. Muito feliz. Manu Júnior Tecla esteve aqui. Maravilha, Júnior. Obrigado aí pela presença. Bruno Vicente, Ivonete, Harper, Osmar, todo mundo presente. Galera, obrigado aí. Valeu pela participação. Brigadão. Daqui a pouco vocês vão ficar com o Rodrigão, né, Biologia. E é isso. Forte abraço, beijo grande e até o próximo episódio. Valeu! Boa noite, pessoal. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.